Eu cheguei a fazer concurso público no Brasil. Cheguei a fazer para aqueles clássicos, né? Auxiliar administrativo da Petrobras e tal. Só que eu vi a quantidade de gente, que o Brasil é enorme, né? Você vê a quantidade de gente, a concorrência, assim, independente do tipo de concurso, né? E aqui não é concurso, né? Aqui é entrevista. Aqui é entrevista, né? Como é que é o processo daqui? Depende da vaga. Tá. As vagas mais middle term to sênior, 90% delas vai ser só uma entrevista como numa empresa privada. Você vai pegar ali, vão ter 30 candidatos, a gente faz shortlist, a gente reduz o shortlist dos candidatos e a gente puxa eles para entrevista. Dependendo do nível, a gente faz uma taskzinha de 5, 10 minutos ali para uma apresentação. Tem entrevista. Em um caso ou outro vai ter um second round, mas muito difícil. Se for o que a gente chama Open Competitions, que é para todo o serviço, para todo o departamento, que seriam todos os ministérios, ou para o serviço, ou para o City Council, para vagas mais júniores, eles podem fazer tipo um sistema de provas, um tipo de questionário, só para reduzir o grupo, para poder fazer em grupos. Sim. Então, por exemplo, eu tenho 10 mil candidatos. Então, esse ano eu entrevisto 1.000, daqui 6 meses ou um ano eu entrevisto mais 1.000. Então, a gente pode fazer um padrão para criar isso. Mas basicamente vai ser ou uma provazinha de 15, 20 minutos que você faz ali online e depois a entrevista. Ou, se for uma vaga mais middle term, você seria só a entrevista. Caramba. E assim, tu tá falando que... Tu diz que há muitas pessoas, né, entrando no... Mas assim, também tem muita gente saindo, tipo, se aposentando. Como é que tá essa renovação das pessoas, assim, na área pública, né? Vamos dizer assim. Então, eu posso falar de onde eu trabalho. Tá. Então, eu trabalho, nós temos uma expectativa de que 15% dos funcionários vão se aposentar nos próximos 5 anos. Que para um grupo de 500 pessoas, que é onde eu sou Head of HR, é um grupo grande. E nossa estratégia é o quê? Tentar contratar mais pessoas júniores, porque a gente tem essa questão do serviço público, tentar crescer essas pessoas para que elas sejam capacitadas no futuro, através de promoções, através de expansão dos serviços, a assumirem vagas mais sêniores. Então, no nosso caso, se o head vai estar saindo, quase sempre a gente pode trazer alguém externo, ou a gente pode ver se existe alguém dentro daquela área que possa ser promovido para aquela vaga. Interessante. E existe algum trabalho público assim temporário? Sim, a gente tem trabalho temporário, por exemplo. Você tem pessoas que estão de sick leave, tem pessoas que estão de maternity leave, que são chamadas specific term contracts. Entendi. Então, são contratos temporários. Por exemplo, meu time agora mesmo, eu contratei 2 grade 7 de recursos humanos para 1 ano cada, para cobrir maternity leave. Caramba, 1 aninho. É bom. Então, você já é uma experiência, já é uma visão, já traz você parte do serviço e ajuda você a crescer dentro do serviço. E o segundo passo também você pode fazer o quê? Tem algumas empresas, por exemplo, a CPL e outras, que tem vaga de Clerical Officer, que são administrativas, 3 ou 4, que são para 3 meses, 4 meses, te dá uma visão, te dá uma experiência. Tipo assim, tô buscando alguma coisa, quero alguma coisa temporária, vai ali no site da CPL e põe Clerical Officer. O que aparecer ali, você aplica. São vagas mais simples. Tipo, você vai ficar na recepção de um hospital. Você vai trabalhar, por exemplo, uma vaga muito comum, tem muita vaga temporária. Você vai no hospital, não tem aquele formulário, sua pastinha com todos os documentos? Sim. Tem que ter alguém para ir lá no arquivo, pegar ele, trazer ele e colocar ali na mesa pro médico, pro enfermeiro ter acesso. E depois para levar ele lá e colocar no lugar certo, para ser achado no lugar certo. Então, essa é uma vaga que contrata bastante. Parece que não, mas é uma vaga que legal, que quase todo mundo que é contratado permanente para essa vaga, depois de um ano, cansa de fazer isso. Aí vai, aplica para uma promoção interna e é promovido internamente. Então, muitas vezes, assim, ali uma porta de entrada na sua vaga do serviço público. Legal. Não tem estágio, né? Então, assim, não existe um estágio, né, no serviço público. Não, mas tem internship, que seria uma forma, mas você está na faculdade ainda. Mas, basicamente, você pode pegar uma vaga temporária ou pegar uma vaga permanente. Legal. Passa seu probation, que é 1 ano no serviço público, ao invés de 6 meses de serviço privado. O serviço público é 1 ano por probation. Isso. Se você for para TUSA, 9 meses, mas para o HSC, departamento, são 1 ano. Passou seu probation. Se você for... Eu chamo de grade, clerical. Você tem do grade 3 ao grade 8, que são os níveis. E depois disso tem GM, que é General Managers dos serviços. Aí, no momento que você está ali no grade 3, passou o primeiro ano de probation, aplica para um 4. Aí você não tem um novo probation. Você já passou no primeiro probation, você vai crescendo e crescendo. E uma coisa assim, a maioria das vagas são só... Primeiramente, o advertisement delas são só internos. Então, por exemplo, tem um grade 5 ou 6... A prioridade, as pessoas que estão dentro do serviço. Entendi. Elas só vão para competição externa se não tiver ninguém ali que queira fazer aquela vaga naquele momento. Então, você entrando no nível 3 ou 4, você vai se promovendo ao longo do tempo. Interessante. Vou olhar. E qual é o requerimento mínimo
Pra pessoa poder aplicar pra uma vaga pública, Então, depende, porque, por exemplo, se eu fosse, por exemplo, falar recursos humanos, eu faço parte do GM, sou um General Manager. No caso meu, eu teria que ter 7 anos de experiência na RH e um mestrado em RH, esse foi o recrutamento para essa vaga. Se eu vou para ICT, se eu sou um Grade 5, vai ser 3 anos de experiência na área técnica. Se for um Grade 6, 4 anos. Se for um Grade 7, 7 anos. Então, assim, vai depender do nível. Eu digo no sentido, assim, por exemplo, da pessoa que está assistindo a gente aqui, ela é estudante de inglês. Ela não pode aplicar para uma vaga pública. Não. Aí se você vai ter as vagas que dão visto. Quais são as vagas que dão visto hoje em dia? São as vagas de enfermeiro, healthcare assistant, social care worker, social workers. Essas vagas elas dão visto. Mas você primeiro tem que qualificar seu visto com algo competente. Que a maioria das vagas médicas, ou está dentro do CORU. Você tem que ter uma certificação do CORU antes de você aplicar e o governo vai te dar o visto. Tem muita gente que vem para a Irlanda já com visto de trabalho para essas vagas. Então seria uma área diferente. Mas se você está aqui com o seu Stamp 4, o seu passaporte europeu, você quer virar uma área administrativo, é bem fácil. Finanças, administrativo, RH, Clerical 3 ou 4. É bem tranquilo, você entra, você vai sendo promovido ao longo do tempo. Tem uma coisa que é interessante, porque todo ano você tem um increment, que é o quê? Um aumento salarial, todo ano é garantido. Então, você não tem a questão do serviço privado, que assim, se for um ano bom, se for um ano ruim, pode ser 1% ou 2%, ou pode ser nada. No serviço público, todo ano você vai ter aquele increment todo ano, e você vai ter a oportunidade de ser promovido e estar dentro de um pay scale diferente, de um salário diferente. E não existe muita competição, porque assim... No serviço privado, você vai estar numa mesa, estar aqui 3 pessoas dentro do mesmo serviço e pode ser 3 salários totalmente diferentes. E eu tive essa experiência, porque eu trabalhava numa empresa que eu ganhava literalmente 30 mil a menos que a pessoa que estava do meu lado, no mesmo nível de grade, nós éramos recruitment specialist na época, e eu trabalhava 10 vezes mais que ele. Não querendo assim me gabar da minha capacidade e tudo mais, mas assim... Quando eu descobri o salário dele, eu fiquei super chateado. Porque assim, como assim, gente? Esse cara faz mal básico. E eu tô aqui fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Caramba. E aí você fica... Então assim, o bom do serviço público é que você não vai ser discriminado dessa forma. Entendi. Todo mundo vai começar, se você tá no serviço privado, você vai começar no primeiro ponto daquele scale, daquele salário, e todo ano você vai crescer um ponto cada. Então não existe uma discriminação salarial. Porque a vaga é daquele nível, você tá naquele nível. Então, eu acho que o serviço público hoje, ele cria uma oportunidade de qualidade sem criar muitos processos dentro disso. Então, isso ajuda bastante. Só o fato de não ser concurso no sentido de prova, já é muito mais... já facilita muito. Acessível, assim. Porque tem gente que fica nervoso em prova e não dá... Por melhor que seja a pessoa, às vezes, né, tem certos momentos ali que ela não performa bem, sabe? Perdão. Legal. Então, você que cumpriu os requerimentos mínimos, talvez seja uma boa aí. Dar uma olhada nos Public Jobs. E qual é o canal pra gente aplicar para os Public Jobs? Então, você vai ter, como você falou, Public Jobs do Araí, seria um deles. Public Jobs do Araí. Você pode ter a questão das vagas da TUSLA, que seria a TUSLA, a nossa agência de crianças, que tem o próprio site deles, da TUSLA. E do Brasil, como é que é o nome? Juizado do menor das Juizado Especial de Menores. Não, seria o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar? Seria o equivalente ao Conselho Tutelar, com um pouco diferente, mas seria a ideia dele, seria o Conselho Tutelar. E aí você teria o HSE, propriamente, falando que seria para todas as vagas da área de saúde. Sim. Teria Irish Rail. E, acho que seriam esses mínimos. Então, assim... Cara, que tu falou Irish Rail uma vez, foi recente, cara. Eu vi uma vaga pra maquinista. Quase 68 mil por ano. Eu tô falando bosta, mas assim, eu vi algo... Não, mas um salário bom, assim, mas é que tá a questão. Do Irish Rail. O salário mínimo médio da Irlanda hoje, ele é 52 mil. É. Tanto assim, que a gente tem aquela ideia de quem ganha mais de 30 mil é um salário alto. Mas pra você ter uma vida... decente na Irlanda, você tem que ter no mínimo 50 mil cada pessoa da família. Então, assim, qualquer serviço público hoje, se você pegar um Grade 4, por exemplo, você vai estar um salário mínimo que é uma vaga bem entry-level do governo, você vai estar pagando 40 mil. Um Grade 5 vai estar em torno de 52 mil. Caraca, então, assim, então você vai ter todos esses valores. E lembrando o seguinte, se eu sou um Grade 4 e meu trabalho é fazer isso aqui todo dia, daqui... um ano, eu vou ganhar um aumento salarial de 1.000 euros para continuar fazendo a mesma coisa. Eu não vou ter que fazer mais nada. E daí, outro ano eu vou ter mais 1.000, mais 1.000 e mais 1.000. E aquela coisa, se eu não quiser ser promovido para fazer isso, eu vou continuar fazendo isso o tempo todo. Porque é o que tá no meu job description e tá no meu ponto de trabalho. E pronto. Que louco.
Pra quem não fica entediado fazendo a mesma coisa, né? Ah, não, você tem pessoas. E outra coisa, tem muita pessoa que faz aquele trabalho ali, tudo bem, esse foi um exemplo um pouco mais medíocre que eu pude trazer. Não, mas não falo assim, porque, por exemplo, até no Brasil mesmo, tu vê alguns órgãos públicos, sei lá, você mora no bairro, você vai. A gente lá tem o Detran, né, que a gente emite, né, os documentos e tal. Pô, às vezes você mora no mesmo bairro, você vai na mesma instituição pública ali, sei lá, 10 anos, a mesma pessoa trabalha lá mais 10, 20 anos fazendo a mesma coisa. Tem gente que tá tudo bem. E aquela coisa, porque assim, se for pensar muita gente tem família. Sim. Por exemplo, é muito comum você estar no serviço público, é um casal, aí vai ter o primeiro filho, depois vai ter o probation, vai ter o segundo, vai ter o terceiro, porque você ganha um salário durante a sua maternidade, você volta, você tem direito a parental leave, trabalha só 4 dias por semana durante algum período, você tem toda uma flexibilidade de fazer acordos. E você tá ali tranquilo. Então, assim, você não quer assumir responsabilidade. Você quer chegar de manhã 8 horas, terminar às 4 da tarde e ir pra casa das suas crianças. Você quer trabalhar fazer o short work year, quer trabalhar 11 meses ao invés de 12, pra cuidar da sua família. E esse vai ser seu foco. E tá tudo bem, porque assim, vai existir outras pessoas que vão estar buscando aquela promoção, vão estar buscando aquele foco no serviço. E esse que vai fazer toda a diferença. Legal, acaba isso, naturalmente o sistema vai equilibrando ali, porque tem pessoas que querem mais, outras que estão de boa e por aí vai. Tu sempre trabalhou com RH? Não, eu era professor universitário no Brasil, eu trabalhava no Instituto Federal. Mas assim, tudo bem, mas você era da área de administração também? Tu era professor de quê? Eu era professor de filosofia, didática, português e inglês. Trabalhava pro Senac, dava aula de parte de rotinas administrativas. Trabalhava nessas faculdades particulares de cursos de final de semana, de noite. Então, assim, toda a parte de educação. E quando eu cheguei aqui, assim, eu tava terminando meu mestrado, tava iniciando meu doutorado, precisava melhorar o inglês. E assim, tava concursado no Brasil, vida tranquila no Brasil. Eu falei, vou aqui, fico um ano aqui, melhoro o inglês, termino meu doutorado, volto pro meu serviço público, que eu tava com a licença não remunerada de 1 ano. E beleza, né? Aí fui ficando, tô aqui. Aí tem aquele momento que você pega assim... Eu não tô mais aqui pro estudante, eu não tô mais aqui curtindo meu momento, porque eu tenho minha cidade no Brasil. Eu tô aqui, porque eu tô aqui, eu vou ficar aqui. Decidiu ficar, né? E aí, no momento você realiza assim, gente, eu não vou voltar, eu vou ficar aqui pra sempre. Aí que você começa assim, o que eu consigo fazer? Pô, tu veio em 2013. Eu lembro que em 2014 o país entrou numa crise ferrada, acho que... Ixi, saiu... Primeira vez que isso acontece. Tá vendo? Foi sua energia aí, né? da crise. E como só foi falar, nossa, foi... Governo de... Não, Deus me livre. Cara, como é que foi pra tu? Eu acredito que foi mais tranquilo, né? Não, mas assim, você tinha uma vida estável, né? No Brasil já concursado, né? Então, é uma vida estável, né? Sim, mas é que a questão, quando você tá no Brasil, que você vem pra cá por 1 ano, eu não vim com aquela mentalidade que muitas pessoas vieram, que eu vim pra ficar. Sim. Eu vim na mentalidade que eu ia ficar 1 ano, ia voltar e continuar com a minha vida. Então, assim, da mesma forma, no segundo ano foi a mesma coisa. Eu vou continuar aqui pro 2º ano, ter um emprego no Brasil. Então, assim, a minha mentalidade era viajar, era aprender o inglês, era curtir, era fazer amigos. E era até aquele momento. E tinha um tempo limite, né? Que você ia voltar pro Brasil, pra voltar pra tua vida normal. Exato, e isso não aconteceu. E aí veio aquele momento assim, ops, eu vou ficar. Foi no momento que eu tive que pedir minha exoneração do cargo público, que eu tive que ficar. Aí que veio, opa, agora tá na hora de fazer as coisas, tá na hora de ver o que eu tenho. E aquela coisa, vem que tá dentro de um processo, porque assim, que é muito importante você ter um career coach nesse processo, porque assim, tudo muda. Por exemplo, trabalhava de segurança. Então você vai deixar de trabalhar de noite assistindo Netflix no seu telefone. Você vai ter que acordar de manhã, você vai ter que ir pro trabalho, você vai ter toda uma rotina. Isso não é. Parece que é simples, mas só a rotina de acordar de manhã, tomar banho, se vestir pro trabalho, pro escritório. É diferente do que trabalhar à noite. O seu relógio biológico muda, o seu corpo muda. A exposição aos perigos também, né? Nossa, sendo segurança. E até a questão de ficar 2 anos fazendo uma atividade e voltar a fazer outra. Porque, assim, segurança é uma questão de presença, é uma questão física. E o trabalho administrativo é sentado. Isso é um trabalho que você depende no raciocínio que você precisa refazer. Então, todo o seu corpo vai mudar. Da mesma forma que você está fazendo aqui. Isso é muito tempo. Se você, a partir de amanhã, você está assim, vou virar coach de carreira, vou fazer corrida. Então, seu corpo tem que se reajustar. Existe um momento de transição para isso. Então você precisa ter cuidado, porque assim, o seu primeiro trabalho pode ser ruim. Você pode só ficar 1 mês e ser demitido. Isso acontece na maioria dos casos, porque
você está remudando, você está realinhando. Você não estava fazendo e-mails a cada meia hora, você não estava fazendo isso. Então, tudo isso é um processo que você tem que ter muita paciência, muita calma. Você não pode se estressar tanto. Por isso que eu digo assim, você precisa ter uma ajuda, um preparo para poder presenciar isso. E conhecer os seus direitos, conhecer a legislação, pegar, ler, se informar, estar nesse nível de uma forma que você consiga entender quem você é e o que você pode fazer em relação a isso. Isso é muito importante. Então, quando as pessoas que fazem essa transição. Da mesma forma, em cada momento. Porque da mesma forma, como você falou, o seu caso, eu tô há 9 meses. Então, assim, a sua rotina hoje é diferente. Sim. Porque, assim, muitas vezes, assim, quando a pessoa ela para no primeiro mês, eu vou acordar 8 da manhã, vou pra academia, vou chegar, vou aplicar pro trabalho, vou fazer um curso, vou aprender uma língua, vou fazer isso. A rotina muda, porque o seu tempo muda, a sua disposição muda, o seu humor muda. Então, é isso e é aquela questão. Por exemplo, nesse meio tempo teve 3 new leis que apareceram. E assim, como é que eu consigo mostrar para eles que mesmo no fora do mercado eu sei o que está acontecendo, eu sei que eu sou importante. Linhas que a gente tem que fazer assim, o que eu posso provar para eles, porque eles não vão perguntar para você, você sabe o que você tem feito porque você está falando do mercado de trabalho, o que você perdeu. Então assim, eles não vão te querer colocar nessa situação meio constrangedora. Então eles vão tentar fazer perguntas e você tem que trazer aquela informação, mesmo não tenha sendo perguntada. Sim. E isso é importante. Porque você tem que mostrar para eles que você está um passo além deles. Você está provando que você tem um senso de leadership. Mostrando, não, olha, você pode estar preocupado em relação a isso. Mas não se preocupa, não. Eu sei que nesse período de 6 meses aconteceu isso, isso e aquilo. Eu já fiz curso em relação a isso, isso e aquilo. A diferença da segunda pessoa que já está no mercado e da minha é que eu estou tendo tempo de trabalhar. Eu já tive tempo de fazer 5 cursos, já tive tempo de conhecer essas 5 linguagens, que possivelmente aquela pessoa que só está trabalhando com HTML ou com Java não teve tempo, porque só está focando em fazer as entregas dele todos os dias. Entendi. Então, e assim, essa pergunta não foi feita, mas você sabe que isso é importante, porque vai te trazer um ponto a mais nesse processo para mostrar isso para eles. É, a questão de até procurar estar sempre atualizado, não adianta. Isso, independente da área, a gente nunca vai conseguir parar de estudar, né? Exato. Essa é a mais pura verdade. E aí, qual foi a ideia de criar o Get Hired? Então, todo esse período, eu lembro que, assim, logo nos meus primeiros dias de Irlanda, trabalhando em segurança, eu tava ali em pé, bonitinho, na porta do Burger King, e tinha um grupo de brasileiros na mesa, conversando, né? E uma pessoa falou pra mim assim, sabe que para trabalhar no governo irlandês, você precisa falar irlandês? E assim, jurei assim da porta, ouvindo a conversa dos outros, ali ouvi isso, ficou na minha cabeça, nunca me preocupei ou não, porque também tava com 1 ano de visto, não estaria nem pensando em trabalhar pro governo, né? E beleza, quando eu comecei a estruturar minha vida, que eu estava buscando trabalho e tudo mais, que eu consegui meus documentos e tudo mais, falei, pronto, e agora? E eu conversei com uma recrutadora. E era uma vaga para cobrir uma pessoa que estava de licença doença na Bordbia, que é uma agência do governo que faz promoção de marketing do governo fora para outros países, de produtos irlandeses. Aí eu perguntei assim, mas Bordbia, a Government Agency, não, a parte da Semi-State, que seria o Banco do Brasil, a Petrobras, por exemplo. E assim, mas eu não preciso falar irlandês?
Ela não começou a rir na minha cara no telefone, mas... Vira assim, se todo mundo for trabalhar pro governo e tiver falar irlandês, a gente não consegue nem cobrir 10% das vagas. Eu falei, não precisa. E assim, eu tentando assim, não é porque é uma vaga de licença, uma vaga de curto período? Não precisa. Se a vaga precisa de falar irlandês, fala irlandês, mas não precisa. E eu descobri que foi a primeira fake news da minha vida. E isso, o quê? 3 anos atrás, quando o termo não era nem popular. E nesse momento, eu comecei a desconfiar de tudo. Eu comecei a desafiar tudo que vinha até minha frente. Toda vez que vi uma informação, eu ia assim, tá, eu posso ligar pro WSC, fazer uma pergunta, eu posso mandar um e-mail pra isso e fazer essa pergunta. E eu comecei a fazer isso. E nesse meio tempo, eu comecei a escrever livros sobre isso. O que acontece? Você vai ajudando uma pessoa aqui, ali, você consegue colocar tanto material junto, e eu comecei a me especializar numa área. Eu comecei a me especializar em ajudar pessoas que estão passando por processo de redundancy, porque muitos desses processos foram discriminatórios, porque assim, muitas pessoas pegadas, tipo, eu vou usar redundancy pra mandar embora, porque eu não consigo mandar embora, mas eu consigo fazer redundancy. Sim. Não é você, tá? É sua vaga, tá? Não estou falando de você. Aí eu consigo criar um processo pra fazer, vamos analisar se é você ou não que a gente pode fazer. E desde o início a gente vai pegando peça por peça, pra tentar ao menos fazer um acordo um pouco mais agradável, por assim dizer, né? Vamos ver o que é o legal requirement, o que a gente consegue. E muitas das vezes a gente conseguiu uns acordos melhores. E nesse meio tempo, eu já começo a ajudar as pessoas no psicológico delas para poder planejar os próximos passos. Que é o quê? Como a questão de fazer do tempo livre, a questão dos cursos, para cobrir um possível gap. Porque muitas pessoas elas querem ter um break, e tá tudo bem, pegar 2, 3 meses de break. Mas o que a gente vai fazer no primeiro e segundo mês para cobrir esse break, para te dar um alinhamento para o seu próximo mundo da sua vida. E é isso que faz toda a diferença. E aí, nesse momento, que eu fui escrevendo livros. Aí eu tenho um deles aqui, que eu trouxe pra você. Opa, obrigado. E aí são livros de carreira. Então, assim, espero que ajude você. Espero que faça isso. Precisando mesmo. E é a importância do coach. Aí, ó. Vou mostrar aí o livro, pessoal. Como é que faz pra adquirir esse livro, Juraci? Você pode ir no Instagram, você vai ter o link do site. Você pode comprar pelo site, eu posso mandar uma mensagem. E eu posso passar os links tranquilamente. E a questão, assim, tudo esse material que foi criado ao longo do tempo. Não foram livros que foram criados hoje por causa do AI. Foram materiais que foram criados naquele arquivozinho de Word, que foram colocados dentro de uma pastinha, que foram revistos e foram criados. E, assim, com muito carinho, porque, assim, a gente sabe da importância. E toda vez que eu fiz no livro é o seguinte: tudo que eu coloco links. E eu não vou ali falar assim, acesse a página. Eu coloco o link completo para na hora que você for, você entrar na página correta. Para você não criar o risco de entrar na página errada. E quando você vai nessas páginas, para você também criar esse senso, assim, o que eu posso fazer na minha parte. Então, assim, sempre faça a questão de desafiar a sua própria informação. Essa é a informação correta? Onde eu consigo verificar essa informação? Como eu consigo entender isso? Porque você não precisa confiar no Juraci 100%. Você não precisa confiar no Thales. Tipo, essa é a forma que nós temos, que nós trabalhamos. Mas assim, tem 5 pessoas diferentes. E cada pessoa ela tem uma forma de ver, de analisar isso. Por isso eu falo que é importante analisar a sala, read the room, e ver a linguagem corporal das pessoas na sua frente. Porque tem informações que eu posso usar que eu não usaria na minha própria entrevista. Mas você vê que pode ser que seja que te ajude. Então assim, confie no seu instinto, confie na sua direção e tente pegar algo que você veja que seja o melhor para você e para o seu time naquele momento. Você acabou de assistir um corte do Talkando Podcast. O link desse episódio completo está aqui na descrição deste vídeo. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e seguir nas nossas redes sociais. Valeu? É isso.